aqui nos estúdios nós estamos recebendo hoje a veterinária Natália Sestari Casali, lá da clínica Salute Vet. Tudo bem, Natália? Oi, tudo bem? Natália, uma graça aqui, já conversando bastante com a gente aqui, dando um monte de dica para vocês. E ela vai trazer a dica para vocês também aqui. Vocês mandaram mensagem para o nosso WhatsApp, e daí a gente conversou, falou, poxa, vem aqui, Natália, conversar com a gente, dá essas dicas aí, que é pergunta, é dúvida de um tutor, mas de repente tem um tanto de tutor que assiste a gente e que tem a mesma dúvida. E daí ela veio aqui para o estúdio, Natália. Vamos começar então com a participação. Qual é a primeira participação? Celina Siqueira, do Bonfim. Adotei um gato de rua, mas nunca levei para fazer consulta. Ele é muito arisco, não gosta de sair de casa, se assusta. Como fazer para saber se a saúde dele é boa? Porque tem um risco, né, Natália? Você adota, você vai lá, tem um gato na rua, você traz para dentro de casa, precisa saber em que condições está esse gato, né? Sim, o ideal quando você adota um animalzinho de rua é levar ele numa clínica para saber como que está a saúde dele. Né? Para isso a gente precisa, além de avaliar, fazer o exame físico do animal, fazer algumas perguntas, como que ele ficou esse tempo em casa, ter também alguns exames. Então, o exame de sangue para a gente ter o básico do animal, ver se ele não tem nenhuma doença já existente, e fazer um teste de FIV-FeLV, que hoje em dia é como uma triagem para animais de rua. Né? Então, para todos os gatos que vêm em consultório com esse histórico de ser de rua, a gente indica ser feito esse teste de FIV-FeLV. Até porque se você tiver outros gatinhos em casa, você pode acabar levando essa doença para eles também. Tá? Eu ia até te perguntar isso, né? Porque eu conheço um caso da pessoa que trouxe o gato, ela não sabia que tinha isso, e ela já tinha outros 3 gatos, e o gatinho estava contaminado, né? E trouxe para dentro. Não foram os outros que pegaram, mas pelo menos um, eu me lembro, que acabou adquirindo a doença aí, que é transmissível, né? Sim, é transmissível e pelo menos a FeLV tem vacina no Brasil. Então, caso você vá adotar um gatinho que seja FeLV positivo, desde que você vacine o seu gatinho de casa, não teria tanto problema. E daí, nesse caso aí, depois a gente vai até combinar um outro programa para você voltar a falar de vacina, porque tem bastante coisa interessante de vacina que a gente não sabe, né? Sim, e daí com você certeza. vai trazer para a gente aqui. Mas daí, no caso, anemia, gato tem anemia, né? Pode ser. Tem. Toxoplasmose? Pode ter, mas assim, o gato ele não é o vilão da toxoplasmose, né? Para você se contaminar de toxoplasmose por um gato, você teria que ingerir ou as fezes ou contaminação no ambiente das fezes do gato. Isso é muito difícil, porque a toxoplasmose ela precisa ficar no ambiente pelo menos uns 2, 3 dias para fazer a esporulação e ela conseguir ser transmitida. Então, se você faz a limpeza regular da caixa de areia, se você não manuseia sem luva, essas coisas, você não vai contrair a doença. E é bom explicar, tira um mito, porque às vezes, né, as pessoas falam, não quero ter gato, porque gato traz toxoplasmose. Então não é bem assim. Ou grávida que se desfaz do gatinho por conta disso. Tem muita gata, tem muita grávida que não vai na casa, não vou na tua casa porque tem gato. Não é assim também, né? Não é assim. Bom, vamos ver a próxima pergunta? O Edson Gouveia, do Taquaral. É verdade que cães e gatos podem ter gripe? Nesse caso, nós humanos podemos transmitir para eles e vice-versa? Mito ou verdade? Então, a gripe do cão, ela é diferente da gripe que a gente tem, né? Então, são vírus diferentes que causam essa doença e eles não são transmissíveis entre o ser humano e o pet. Tá? Então, você não precisa se preocupar do seu gato estar com uma tosse dos canis e você vai pegar, não. Ou seu filho pequeno, ou sua família, não. Mas se eu tenho gato e cachorro, entre eles podem um passar para o outro? Não, são vírus diferentes. Eles têm diferentes mutações para conseguir fazer essa mutação. E como que é uma gripe num pet? É tosse, é espirro? Geralmente eles vão ter secreção nasal, então pode ter secreção nasal, ocular. O gato tem muito o complexo respiratório felino, né? Então eles têm essa secreção nasal, tem secreção ocular. Muito difícil você ver um gato tossir, mas o cão pode apresentar também esses sintomas. E pode levar até uma pneumonia, então tem vacinas também para combater esse tipo de problema, tá? E aí são geralmente esses sintomas que eles apresentam. Edson Gouveia, muito obrigada por sua pergunta. Tem mais uma pergunta?
O Josué de Assis do Matão Sumaré. Parabéns pelo programa. Tem muita informação boa para quem tem pet. Nunca tive bichos de estimação, mas agora tem um Shih Tzu de 2 anos para alegrar a vida do Josué e a casa dele. Gostaria de saber se a ração é a opção mais conveniente para ele ou se posso complementar com alimentação caseira de forma controlada. E aí? A ração ela acaba sendo mais fácil, né? Porque às vezes é difícil a gente ter tempo de cozinhar para a gente, quem dirá para o pet, né? Então, para você fazer uma alimentação caseira para o seu animal, precisa passar com um nutricionista, porque a alimentação ela precisa ser balanceada. Na ração, ela já vem com esse balanceada, ela já vem equilibrada, seu animal vai ter todos os nutrientes que ele precisa. Agora, se você quer dar uma alimentação caseira, o ideal é passar por uma consulta, passar com a nutricionista e ver realmente qual que é a dieta que ele vai passar. Tá certo. Vamos para a próxima? Aniele Nardi, do Jardim Florense. Tem um gato adulto que vai completar esse mês 14 anos. Uau! Ele já está mais tranquilo por causa da idade e por ser castrado. Dou ração para gatos castrados, seca e úmida. E ele come bem, mas é muito magro. Isso é normal? O gato, eles têm uma predisposição maior a algumas doenças renais, tá? Então, quando o gatinho ele tem uma idade mais avançada, começa a emagrecer, a gente indica realmente passar por uma consulta, porque não é normal o gatinho estar comendo como ele sempre comeu e emagrecer, tá? Ainda mais o idoso, que o metabolismo ele é mais lento, não é para ter esse tipo de sintoma. Então, o ideal é passar por uma consulta, porque quanto antes a gente diagnosticar alguma doença, melhor vai ser para ele, mais sucesso no tratamento a gente vai ter. Agora, a próxima pergunta. O César Henrique, do Jardim Eulina. Existe alguma coisa que pode ser feita para evitar que os gatos vomitem bolas de pelo? O ideal é... Tem algumas rações para gatos de pelo longo, então persa, Maine Coon, que geralmente tem a pelagem mais longa. Existem rações que diminuem a queda de pelo, né, e consequentemente as bolas de pelo. Fazer o rasqueamento, então pentear o animal, que nem a gente penteia o cabelo, pentear o pelinho do animal, que aí você vai estar tirando toda a pelagem morta. E aí ele não vai estar ingerindo esse pelo, vai diminuir a formação da bola de pelo, né? E também tem petiscos no mercado que também tem essa função. Ah, que bacana. E pentear no caso é o gato, né? Quantas vezes por semana? Uma por semana, a cada 15 dias? Porque às vezes é difícil. Eu tenho gato e eu sei que é difícil você convencer que ele precisa lá passar o pentezinho nele. O ideal é diariamente, tá? Todos os dias pentear ele. Tem hoje em dia no mercado luvas que você coloca e parece que você está fazendo carinho nele. Então ele vai gostar mais, ele vai se adaptar mais. Se você está pegando um gatinho agora, acostumar ele desde filhote, porque aí ele vai achar que é um carinho, que é uma brincadeira, e aí ele vai deixar você fazer esse tipo de procedimento. Natália, a gente teve aqui essas perguntas e você aí de casa pode participar com a gente, mandando sua pergunta também pelo nosso WhatsApp ou até pelo WhatsApp da clínica que aparece na tarja aí. Você participa, manda sua pergunta e a gente pode responder aqui. A gente junta um tantinho de pergunta para fazer a Natália vir aqui responder pra gente. E a Natália falou uma coisa, gente, que é muito interessante e que às vezes o tutor gosta tanto, mas é aquela coisa, eu gosto, mas eu esqueço da saúde, né? E lá na clínica Salute Vet, que é a clínica que a Natália trabalha, se vocês forem lá, é ela que vai receber vocês, uma das, né? Porque tem bastante gente, né, Natália? E daí ela vai ajudar, vai poder dar orientação para vocês. Daí, nesse caso até que você estava falando, do gatinho que fica magro e come, que é mais idosinho, ou o cachorro que, por algum motivo, está comendo e não está engordando demais, ou está engordando de menos, ou precisa de uma orientação nutricional, lá na Salute Vet, vocês fazem todo esse atendimento e dão toda essa orientação, né? Porque tem vários especialistas, né? Sim, a gente faz toda essa orientação. Às vezes precisa trocar a ração, então tem diversas rações no mercado que a gente pode adequar para a necessidade do animal, né? A saúde ela é individual, então tem que avaliar animal por animal, ver se ele não tem nenhuma doença concomitante que está causando esses sintomas. Então, às vezes, uma doença endócrina que está causando ganho de peso, ou um câncer que está causando a perda de peso, perda de massa muscular. Então, tudo isso tem que ser investigado para a gente conseguir realmente montar qual é a melhor dieta para ele e se é realmente
por conta da dieta que ele está perdendo peso ou ganhando peso. Às vezes a alimentação está adequada, mas ele tem alguma doença que precisa ser tratada para restabelecer o equilíbrio dele aí. E até porque também quando a gente fala de pet, né, a gente ama bastante, mas faz parte desse amor o cuidado, né? E esse cuidado a gente regularmente, né, não necessariamente você precisa ir todo mês fazer uma consulta veterinária, mas tem muita gente que tem pet, tenho 10 anos, eu nunca levei no veterinário. Não, calma, gente, leva. Vai que tem algum problema, ou não tem nada, parabéns para você, né? Que felicidade se não tiver nada, né? Mas é importante vocês estarem sempre acompanhando a alimentação, questão de vacina, a gripe, né? Pode ser uma gripe normal, mas às vezes precisa mesmo entrar de alguma intercorrência, entrar com remédio, não precisa? Sim, ele pode desenvolver uma pneumonia por conta de uma gripe, então o sintoma ele pode descer para trato respiratório inferior e aí virar realmente um problema, ele começar a ter falta de ar, às vezes ele precisa até ser internado por conta dessa alteração, tá? Então, realmente não é uma besteirinha, não é uma gripe, né? Pode piorar. Então, quanto antes a gente descobrir, quanto antes começar o tratamento, você vai acabar gastando menos. Uhum. Bom, Natália, eu quero agradecer muito a sua participação aqui e dizer que você é sempre muito bem-vinda aqui no RF Pets para trazer essas informações e ajudar a gente a dar mais qualidade de vida para o nosso pet. E lembrando que se você tiver alguma dúvida, quiser alguma orientação, pode entrar aí no telefone, que é o WhatsApp da clínica, e você pode fazer a pergunta direto para a clínica. Agora, se você já tem o costume de participar com a gente no RF Pets, também pode mandar a sua participação aqui, tá bom?